Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor. Em forma humana ele viveu, e o meu castigo recebeu. Tão grande o seu amor, que sofreu desprezo e dor. O seu sangue derramou, e todo o peso carregou. Morto e preso àquela cruz, Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por mim. Vivo está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. Após 3 dias ressurgi, e a morte ele venceu. Que o mundo saiba desse amor. Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Redentor. Está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim. De Cristo perto eu quero estar, na sua graça mergulhar, sentir o seu perdão sem fim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Vivo está está meu Jesus, triunfou, livre sou. Vivo está meu Jesus, Cristo está vivo em mim, Cristo está vivo em mim, Cristo está vivo em mim. 2, 3, lá, 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 lá. Amém? Vamos continuar cantando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
força e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Na primeira música nós cantamos que desejamos ver Cristo em mim e eu em Cristo, né? Cristo em mim e eu em Cristo. Eu em Cristo, Cristo em mim. A gente cantou isso. Na segunda música a gente disse, a minha vida eu entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Para que esse Espírito de Cristo seja visto em nós, nós precisamos praticar diariamente essa rendição, essa entrega ao Senhor, para que Ele governe, para que Ele domine, para que Ele dirija os nossos passos e que para que a gente veja esse Espírito de Cristo moldado no nosso coração e na nossa consciência. Te convido a cantar mais essa canção numa atitude de entrega ao Senhor, de rendição a Ele. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Toma o nosso coração e a nossa consciência nessa manhã, Senhor, e transforma-nos conforme a Tua vontade, para que a Tua vontade seja estabelecida em nós, do mesmo jeito que ela é feita nos céus, que também seja feita aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada Jesus, e essa reflexão é a respeito de Jesus histórico. Eu quero recapitular algumas coisas hoje antes da gente entrar no tema do dia. Nós começamos essa série falando sobre aquela história de uma pessoa, a esposa no velório do marido, e aí o pastor, celebrando o velório, começou a fazer muitos elogios a respeito do marido, e a esposa dava uma olhada no caixão, e aí o pastor fazia mais elogios, ela dava uma olhada no caixão, até que alguém perguntou: "O que você tanto olha?" Ela disse: "Olha, eu tô olhando para ver se esse que tá aqui dentro desse caixão é o mesmo marido que eu tinha lá em casa, porque do jeito que ele tá elogiando parecem ser duas pessoas diferentes." E a gente contou essa história para dizer que essa série sobre Jesus é uma busca pelo Jesus histórico da Bíblia, para ver se o Jesus da Bíblia corresponde a esse que nós tanto exaltamos e tanto glorificamos. Qual é a ideia aqui? É dizer que Jesus tem sim um aspecto glorificado, exaltado, que é Senhor sobre todas as coisas, Rei dos reis, a quem nós rendemos tudo, como acabamos de cantar. Mas Jesus teve uma vida humana terrena, e essa vida humana foi em alguns aspectos meio controversa, meio polêmica, e essas polêmicas da vida de Jesus nós exploramos ao longo dessa série. Hoje é a última mensagem, né, o encerramento dessa série, e eu quero só recapitular. Primeiro nós falamos que Jesus é Deus, mas é um Deus que se esvazia de poder, a palavra foi kenosis. Então quando nós olhamos para Jesus, nós sempre pensamos numa pessoa super poderosa, mas não, Jesus era humano como a gente, tinha todas as potências que nós temos, o Espírito que estava sobre ele está sobre nós, então é um Deus que se esvaziou de poder para habitar entre nós. Depois nós falamos da frônesis, a sabedoria prática de Jesus, que Jesus não era submisso às regras de etiqueta, não era submisso ao politicamente correto, ele tinha uma sabedoria para a prática, que a gente viu em Filipenses 2 é chamado de atitude, mas também na fala de João Batista é dito que preparar o caminho para a sabedoria dos justos. Então essa frônesis de Jesus é a sabedoria dos justos, a sabedoria que se faz numa prática de atitude. Na atitude da vida de Jesus, nós vimos que às vezes ele parecia ser até, de certa forma, grosseiro, mal educado com os religiosos, mas ele era sempre amável e acolhedor com os humildes, com os pobres, com as prostitutas, com os pecadores, com os coletores corruptos de impostos. Então, Jesus tinha uma sabedoria para a justiça que vai muito além daquilo que a gente chama de bom comportamento ou civilidade. Essa foi a segunda mensagem. Na terceira mensagem, nós falamos sobre a polis. Nós dizemos que Jesus não era um líder apenas religioso, mas ele era um líder civil também. E a sua vida, a obra de Jesus, ela tem impacto para todas as áreas da nossa vida. Jesus não fundou uma nova religião, uma religião chamada cristianismo, com suas doutrinas, seus dogmas, mas ele foi um exemplo na sua própria existência e na sua mensagem de algo a ser imitado por todas as pessoas da polis, da cidade. Vou tomar um café que estou meio engasgado aqui. Então, percebe que a gente fez um caminho em que Jesus era Deus, no princípio, ele se esvaziou de ser Deus, se tornou ser humano, viveu em sabedoria e em práticas de justiça, viveu além dos muros da religião para a sociedade civil como um todo e causou impacto nesse todo. E agora nós vamos falar da última palavra que completa esse caminho, essa trajetória, que é quando Jesus volta aos céus. Quando Jesus morre e ressuscita e é elevado aos céus. A palavra de hoje é a palavra rodos ou rodos. É uma palavra que significa caminho. Eu quero te levar para Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós vamos ver onde essa palavra se aplica. Já que nós falamos tanto aqui que Jesus não fundou o cristianismo, o que é que ele fundou afinal?
O que é que ele deixou instituído para nós? O que é que a gente está fazendo aqui? Por que você assiste esse vídeo aos domingos? Por que nós vamos a uma igreja quando não tem pandemia? O que a gente faz? Se não é cristianismo, o que é isso? O que é isso que Jesus deixou para a gente fazer? Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, Saulo era um fariseu, membro do Sinédrio, líder da comunidade judaica. Ele quer ir até Damasco para perseguir aqueles que estão seguindo isso que Jesus deixou. E ele pede cartas de autorização, caso ele chegue em Damasco com alguns prisioneiros, que a sinagoga de Damasco entenda que ele está prendendo essas pessoas com autorização legal. Quer dizer, ele tem uma autorização judicial para prender essas pessoas. E qual é a característica dessas pessoas que Paulo quer prender? Vamos ver. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Caso encontrasse homens e mulheres pertencentes ao caminho. Essa palavra caminho é a palavra rodos, ou rodos. Tem duas pronúncias diferentes, mas daí vem a palavra rodovia, por exemplo, que tem a ver com o caminho, com estrada, com trajeto. Percebe que o jeito de Saulo chamar os discípulos era pertencentes ao caminho? É como se Jesus tivesse deixado não um conjunto de práticas, um conjunto de regras comportamentais, mas um caminho. A gente já conhece essa passagem que Jesus diz que ele é o próprio caminho, ou seja, Jesus deixou um estilo de vida a ser vivido. É um caminho a ser caminhado. Não é um destino onde se chega, não é uma instituição onde se congrega, não é um prédio, não é um templo feito por mãos humanas, é um jeito de caminhar um caminho, é o jeito de viver a vida. Jesus deixou um novo estilo de vida, um novo modelo de vida humana. E os discípulos seguiram esse modelo. Quando Jesus foi elevado aos céus, em Atos capítulo 1, ele disse: vocês receberão o Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E esse Espírito Santo, na Bíblia, na vida dos discípulos, ele não tinha essa distinção que a gente faz hoje entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se o Filho fosse um e o Espírito Santo fosse outro. No começo, a compreensão era: esse Espírito que agora veio sobre nós e que está nos impulsionando e nos empoderando para atuar no mundo, é o Espírito do próprio Cristo. Vamos ver alguns textos que fundamentam isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Então, o que Pedro está dizendo é que os profetas, quando apontaram para a graça que viria no futuro, eles estavam possuídos pelo Espírito de Cristo. Então parece que esse Espírito de Cristo já atuava antes do Cristo histórico que a gente está observando aqui. Era um Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. Vamos observar Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que interessante. Pedro fala Espírito de Cristo sobre os profetas. Paulo, aqui em Romanos, está dizendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habita em vocês e dará a vocês a mesma vida que deu a Jesus, a vida eterna, a vida que ressuscita da morte. Paulo não fala Espírito Santo, fala o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pedro fala Espírito de Cristo. Vamos observar Filipenses capítulo 1, versículo 19. Ainda texto do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O último texto, Atos 16, 7. Atos capítulo 16, versículo 7. Paulo está querendo fazer uma viagem e ele diz assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus
os impediu. Aqui, desculpa, é Lucas falando sobre a viagem de Paulo. Eles queriam fazer uma viagem, mas o Espírito de Jesus os impediu. Percebe que no Novo Testamento, na primeira comunidade dos discípulos, Pedro, Paulo, a gente viu que Saulo perseguia aqueles que eram do caminho, e a gente vê que Pedro fala Espírito de Cristo, Paulo fala Espírito de Jesus, Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, não existe essa separação entre o Espírito Santo e o Espírito de Cristo. Eles são um só, um Espírito só. Por que eu estou enfatizando tanto, mostrando esses textos aqui? Porque a nossa série é uma pergunta sobre o Jesus histórico. E o tema de hoje, quando a gente fala desse caminho que Jesus instituiu para que a gente persiga, para que a gente prossiga no caminho, parece que eu estou mudando de assunto, parece que eu estou falando dos discípulos, parece que eu estou falando da nossa vida como igreja, e parece que a gente não vai falar mais de Jesus. Na verdade não, na verdade a gente está falando da mesma coisa. É o Espírito de Cristo que ficou sobre os discípulos e agora está sobre nós. De forma que nós não devemos olhar para a vida de Jesus e entender que ele fundou um cristianismo. Nós devemos entender que aquele Espírito que estava sobre ele agora está sobre nós, e assim como Jesus caminhava pela terra e agia de maneira dinâmica e viva, orgânica, vivendo, conversando, se relacionando, assim também nós vamos viver trabalhando, se relacionando, conversando com pessoas do nosso trabalho, da nossa vizinhança. O que Jesus instituiu não é algo que se pratica aos domingos dentro de uma instituição que tem lá seu CNPJ, seu estatuto, como nós temos ali a nossa forma institucional. O que Jesus instituiu é um Espírito que agora habita os discípulos e faz de nós caminhantes do caminho, faz de nós essas pessoas que estão em movimento, e que nós somos portadores, então, do mesmo Espírito do Cristo. Por isso, é importante olhar para a vida dos discípulos e do que Jesus deixou na mão deles para entender quem é o Jesus histórico depois que Jesus foi levado aos céus. Que Jesus é esse que ficou aqui depois que o Jesus de Nazaré, o corpo material, carnal de Jesus de Nazaré foi levado aos céus? Quem é esse Jesus que ficou aqui? Quem é esse Cristo que está agora entre nós? E a gente vai perceber aqui que a gente tem uma dupla vocação, é como se fosse um chamado duplo para a nossa vida. O primeiro nós somos a habitação do Espírito de Cristo. O segundo nós somos discípulos de um Cristo que nos conduz. Então nós temos essa dinâmica. Mas como é que é isso? Não estou entendendo. Jesus está em mim, o Espírito de Jesus está em mim, mas Jesus está fora de mim e eu tenho que seguir Jesus? Como é que eu vou equilibrar essas duas dinâmicas? É que, por um certo aspecto, nós somos portadores desse Espírito. Nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Num outro aspecto, nós ainda somos discípulos de Jesus. Ou seja, esse Espírito que está dentro de nós, ele nos incomoda, ele nos direciona, nos motiva, nos desafia, nos provoca a seguir os passos do Jesus se estivesse aqui nos dias de hoje. Então, quando nós olhamos para a vida histórica de Jesus, como fizemos nas últimas 3 semanas, nós temos que pensar o seguinte: se esse Jesus que nós vimos na Bíblia estivesse aqui nos dias de hoje, onde ele estaria? Com quem ele estaria andando? Em quais mesas ele estaria comendo? Em que bairros ele estaria transitando? Para que esse Espírito de Cristo em nós nos conduza e nos motive na direção do Cristo que nós somos discípulos, do qual nós somos discípulos. Então, percebe? É uma dinâmica. Tem um Espírito em nós e tem um mestre a seguir. E esses dois conversam, esses dois estão alinhados. Nós precisamos apenas estar sensíveis e atentos para que no caminhar da vida estejamos caminhando no caminho dele, estejamos caminhando seguindo os passos dele. E os passos dele não fundaram uma instituição. Por que eu tenho tanta certeza e tanta convicção de falar isso para você? Vamos observar a tendência institucional do ser humano. A gente pensa que o cristianismo virou uma instituição lá no século III, quando Constantino declarou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Sim, Constantino tem um peso histórico imenso para o cristianismo ser transformado em religião, quando na verdade era um espírito de Cristo a ser encarnado no caminho, mas se transformou em religião. Sim, Constantino tem sua responsabilidade nisso. Mas desde muito antes já existia um esforço por parte dos discípulos de transformar a vida e obra de Jesus em algo institucional, estático, que não se move, que não muda, que não se adapta, que não se atualiza. Olha só o que acontece em Lucas capítulo 9, versículo 28.
Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui, louvando. Então o Pedro já começou ali a fazer um louvor. Já falou: Mestre, que bom que estamos aqui na sua presença gloriosa. E já começou a falar com Jesus. E olha a intenção de Pedro. Façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Não é curioso? Essa passagem é muito curiosa, porque imagina, Pedro está ali, aí ele vê, tem essa visão. Jesus está conversando com Moisés e Elias. O que isso significa? Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Para a gente simplificar, e aí não vou aprofundar nesse significado aqui, mas de uma maneira simples, a lei significa as regras que Deus estabeleceu para ressaltar que pecado é pecado. Então são regras, condutas, são leis para dizer: não faça isso, não faça aquilo é pecado, aquilo eu não aceito, aquilo não é bom para vocês. Então as leis em Moisés. E os profetas são a voz de Deus quando o povo não cumpre a lei, ou seja, aquela voz de acusação dizendo: vocês não cumpriram a lei, agora virá sobre vocês certa coisa, ou caso vocês se arrependam e voltem a cumprir a lei, vai acontecer a bênção de Deus. Então a lei aponta para a condenação do pecado e os profetas apontam para um sinal de alerta dizendo: parem de pecar, obedeçam ao que Deus ordenou a vocês e vocês serão abençoados. Ou seja, a lei e os profetas têm uma relação íntima com o domínio do pecado. E a gente pode estudar isso de um jeito mais profundo numa outra oportunidade. Mas Jesus é o sacrifício pelo perdão dos pecados. Ele é o cordeiro que foi imolado como sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Então esse encontro é muito simbólico. Nesse encontro a pauta é a partida de Jesus. Jesus está indo embora. Então Jesus se esvaziou, agiu em sabedoria na cidade, na polis, e agora ele está de partida. E quando Moisés e Elias estão indo embora, Pedro tem uma tentativa de dizer: não se movam, não se vão, fiquem, se estabeleçam, façamos tendas. O que Pedro queria? Pedro queria: olha, esse momento que nós estamos vivendo é tão legal, é tão agradável, é tão glorioso, que eu quero conservar este momento para a eternidade. Quer dizer, eu quero construir aqui tendas que vão ficar aqui, e aí vão fazer desse momento algo que vai durar um pouco mais. Mas a pauta era: o momento acabou. Esse tempo chegou ao seu final. E a tentativa de Pedro era de construir uma instituição. Vamos fazer tendas, vamos ficar aqui os 3. Quem sabe o povo começa a vir, a multidão começa a chegar. E vai ser muito legal, porque as multidões vão começar a vir, a gente vai batizar as pessoas, todos vão poder ver a glória de Jesus, a glória de Moisés, a glória de Elias. E a gente vai ver todo mundo junto aqui. E quem sabe a gente não faz umas camisetas com o rosto de Jesus, a gente não começa a fazer umas faixas escrito 100% Jesus. E aí a gente faz aqui uma instituição, 3 tendas church. E a gente começa a fazer um louvor, dizendo: bom estarmos aqui, Senhor. Pedro queria criar uma instituição que pudesse fazer com que aquele momento durasse mais tempo na história. Mas a conversa era sobre o tempo de morrer chegou. Chegou a hora de acabar esse momento. E é engraçado, assim, mais uma curiosidade dessa passagem é que a voz dos céus não diz: escutem Moisés, Elias e Jesus. Ou seja, escutem a lei, escutem os profetas e escutem Jesus. A voz diz: escutem o meu filho.
Porque ele é o ápice, ele é o cumprimento da lei dos profetas. Ou seja, a partir de Jesus, a religião, a religiosidade que se fundamenta em mandamentos, a vida baseada em mandamentos da lei e a vida baseada na condenação e na acusação da profecia, essa vida que está debaixo dessa ótica religiosa, ela se cumpre, ela acabou, ela se cumpre em Jesus. Então Jesus não vai estabelecer um judaísmo 2.0, né? Uma nova versão do judaísmo que a gente vai chamar de cristianismo. Jesus, ele é o ápice, ele é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo encontra o seu ápice em Jesus, a lei e os profetas, e não só o judaísmo, mas como o cristianismo também, que não deveria nem ter nascido, porque Jesus já cumpriu. Então Jesus não deixou essa regra, esse conjunto de mandamentos. Jesus não permitiu que Pedro construísse as tendas para tornar aquilo estático. Jesus continuou no seu movimento dinâmico, que desceu dos céus, veio, cumpriu uma missão, delegou seu espírito e foi embora. Dessa forma, a gente tem que se questionar, nós como discípulos de Cristo, nós como cristãos, por que nós temos a tendência de sermos conservadores? Por que nós temos a tendência de dizer na igreja, muitas igrejas a gente conhece essas histórias, aqui sempre foi assim e sempre será dessa maneira. Aqui o culto sempre foi feito desse jeito e nosso culto sempre será assim. É assim que se adora a Deus, é assim que se conhece Jesus Cristo. Quer dizer, sempre de maneira estática, de maneira rígida, tentando conservar o momento histórico. Enquanto Jesus diz, não, eu não me prendo em tendas, eu não me prendo em templos feitos por mãos humanas, eu não me prendo no dogma, na doutrina, eu estou em movimento. Eu vim, eu fiz e eu vou. Nós também, como cristãos, se quisermos ser fiéis a Jesus Cristo, nós temos que entender que nós nascemos, nós temos uma missão a cumprir e nós vamos, tanto quanto pessoas, indivíduos, tanto quanto comunidade. A nossa comunidade Igreja Batista Central de Itu, ela vai chegar no momento em que, se ela não se renovar e se ela não se atualizar, ela vai precisar morrer. Porque ela tem que ser fiel a Jesus Cristo. Então, nossa tentativa não é construir algo que seja, deixa desse jeito para sempre. Tá gostoso assim, deixa assim para sempre. Quer ver um exemplo? A pandemia do coronavírus, ela nos forçou a uma atualização. A gente teve que se atualizar. Então, os ministérios, os projetos que nós vamos fazer como igreja, as nossas iniciativas, todas elas têm um começo, têm um alvo a ser atingido e chegam ao seu final para que nós estejamos sempre em movimento, sempre dinâmico, sempre mudando, sempre se atualizando. O meu sonho e o meu desejo é que quando nós, que hoje estamos aqui na Igreja Batista Central, quando nós estivermos bem velhinhos, a gente vai olhar para a nossa Igreja Batista Central e nós vamos dizer como ela mudou. Que bom que agora esses jovens estão fazendo algo totalmente diferente do que aquilo que a gente começou. Imagina as crianças de hoje da nossa igreja, quando assumirem a liderança, quando assumirem os ministérios, os projetos, as iniciativas dentro da nossa igreja, vão fazer algo totalmente diferente. A nossa tendência, quando a gente estiver lá todo mundo com cabelinho branco, a nossa tendência vai ser dizer, mas no meu tempo a igreja era melhor, no meu tempo a Batista Central não era assim. A nossa tendência vai ser essa. Mas se nós quisermos ser fiéis a Jesus, nós temos que entender que Jesus está em movimento. Jesus não permite que se faça tendas para tornar estático o momento, para preservar ou conservar algo que aconteceu no passado. Jesus quer sempre trazer vinho novo, algo novo, novidades, renovação. Então nós nunca podemos perder de vista essa renovação. E saindo da lógica do assunto institucional da Igreja Batista Central de Itu, como eu disse que Jesus é um líder para a polis, também na cidade. Quando nós vamos expressar opiniões sobre o que deve ser feito na cidade, nós também não devemos tentar construir tendas para tentar preservar algo que foi feito de bom no passado. Nós, se quisermos ser fiéis a Jesus, devemos dizer, Jesus está fazendo algo novo na cidade de Itu, Salto, Indaiatuba e toda a região que nós atingimos. Jesus está fazendo algo novo aqui e vai fazer algo novo daqui 10 anos e vai fazer algo novo daqui 30 anos. É sempre algo novo, porque Jesus não é estático, ele é um espírito em movimento. A Bíblia usa a palavra vento para falar do espírito, usa a palavra rios que fluem do trono, é sempre figuras de dinâmica, é um rio que flui, é um vento que sopra, a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, ou seja, é sempre algo dinâmico, algo que está em constante atualização. Então, o que Jesus instituiu para nós, ao invés de uma religião estática, que tem lá uma cartilha que a gente decora e daqui 5 anos aquela cartilha ainda está valendo, daqui 10 anos aquela lista de pode ou não pode, é pecado ou não é pecado, ainda vale? Não. O que Jesus deixou para a gente é um espírito dele, que nós
nós encarnamos esse espírito toma posse da nossa vida, para que nós estejamos sempre a caminho, sempre caminhando. E a caminho a gente vai perceber que tem horas que a gente chega numa cidade, tem horas que a gente chega numa outra cidade que tem uma outra dinâmica. E não estou dizendo que você tem que ficar mudando de cidade, eu estou dizendo que nós precisamos sempre estar atentos e sensíveis para o que é que o Espírito de Cristo está nos pedindo a fazer agora. O que é que o Espírito de Cristo está fazendo na cidade? E como nós nos juntamos a esse Espírito de Cristo? É essa dinâmica que nós devemos abraçar e aderir. Como os discípulos viveram isso? E aí eu quero trazer aqui o último texto para mostrar e já caminhar para a nossa conclusão sobre o que é, na prática, isso que nós fazemos. Os discípulos entenderam que tinham esse Espírito de Cristo e saíram caminhando pelas cidades, anunciando a salvação, anunciando o ano da graça do Senhor. A gente viu semana passada Isaías, a leitura que Jesus fez de Isaías, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, pôr em liberdade os presos, libertação dos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E se nós temos esse Espírito de Cristo, então esse chamado de Jesus é o mesmo chamado para nós. Nós fomos chamados para proclamar liberdade aos oprimidos, recuperação da vista aos cegos. Sabe aquela história de ser, que a gente falava assim, você é defensor dos fracos e oprimidos, né? Defensor dos frascos e comprimidos? Então você é um defensor dos frascos e comprimidos. A gente brinca com isso porque geralmente a gente fala disso sobre uma pessoa que está procurando defender alguém que foi injustiçado, alguém que está sendo bulinado, né? Então está sofrendo bullying. E a gente se coloca em defesa daquele, e aí a gente fala assim, você é um defensor dos fracos e oprimidos. Bom, foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez no tempo dele. Ele, quando olhou para a sociedade, ele viu os religiosos estão colocando peso na vida das pessoas. Então eu vou defender a prostituta, eu vou defender o ladrão da cruz, eu vou defender a mulher adúltera, eu vou defender os samaritanos, porque os judeus oprimem os samaritanos, eu vou defender os estrangeiros. Por exemplo, quando Jesus vira as mesas no templo, aquele átrio externo do templo era a única parte em que os gregos, romanos, os persas, os egípcios, todos os que não eram judeus poderiam entrar. A única parte do templo em que um não-judeu poderia conhecer e se aproximar do Deus dos judeus estava tomada por comércio. Então, quando Jesus vira aquelas mesas, solta os animais, as pombas que estavam sendo vendidas ali, faz um chicote, expulsa os comerciantes, joga o dinheiro deles no chão. Olha essa cena. Quando Jesus faz isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, na única parte em que os não-judeus poderiam conhecer o Deus dos judeus, vocês estão anunciando que Deus é um Deus comerciante, um Deus de barganha, um Deus de troca, um Deus que se compra, um Deus onde você dá dinheiro e ele te dá bênçãos. Então o que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Quando um não-judeu se aproximar do Deus dos judeus, ele deve ver um Deus que o acolhe sem cobrar impostos, sem cobrar taxa, sem cobrar dízimo. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês conhecem a Deus e deveriam mostrar esse Deus para todas as nações, mas vocês estão mostrando um Deus de comércio. Ou seja, Jesus está protegendo os estrangeiros, os gentios, os gregos, os romanos, os gentios, protegendo prostituta, protegendo ladrão, protegendo publicano que cobrava imposto de maneira corrupta, foi comer na casa de Zaqueu, por exemplo. Então você vai vendo que Jesus está sempre como protetor dos frascos e comprimidos, né? Dos fracos e oprimidos. E o que nós fazemos? Nós fazemos o mesmo. Nós cristãos estamos num caminho dinâmico. Nós temos dentro de nós um espírito que nos dá uma cultura. Qual é a cultura? Cultura de proteção dos fracos e oprimidos. Tiago diz que a única religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mal. Já falei aqui semana passada que a Bíblia fala muito sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos estrangeiros. Os estrangeiros eram como que seriam no tempo de hoje os refugiados. Órfãos e viúvas, o órfão ele não tinha quem trabalhasse por ele estava fadado a passar fome, passar necessidade e mendigar. A viúva, da mesma forma, como era mulher numa sociedade patriarcal, o homem tinha que trabalhar. E se ela não tivesse um filho homem em idade hábil de trabalho, ela era
condenada a mendigar ou à prostituição. Então a viúva era vulnerável, o órfão vulnerável, o estrangeiro também precisava de abrigo, o pobre. Existiam leis na Torá, na lei de Moisés, existiam leis que diziam: quando você for fazer a colheita da sua plantação, não colha até a ponta da plantação. As pontas da plantação, a borda, né, deixa a borda da pizza, sabe essa ideia? Deixa um restinho lá. Não colhe toda a plantação para você. Por quê? Quando o órfão, o pobre, o estrangeiro estiverem passando fome e forem passar pela sua plantação, eles vão ver que tem um restinho lá para eles. Ou seja, deixe parte da sua colheita como doação e dedicação aos que precisam daquilo, aos que não têm o que comer. Então a Bíblia como um todo vai mostrar que Deus é um Deus que está preocupado em cuidar de todos os seres humanos. Como é que ele faz isso? Ele coloca em nós um espírito que diz: eu dou a você tudo o que você precisa e agora eu delego a você a missão de cuidar e doar àqueles que não precisam o sustento necessário. Jesus fez isso cuidando dos fracos e oprimidos e os discípulos continuaram fazendo isso. Quero te conduzir para o último texto então, em Atos capítulo 17, versículo 6. Eles chegaram em Tessalônica, Paulo e seus discípulos chegaram em Tessalônica e olha o que aconteceu. Pegaram Jason, que tinha acolhido Paulo e seus discípulos, ele tinha hospedado Paulo e seus discípulos, pegaram Jason, levaram para os oficiais da cidade, diante dos oficiais da cidade, e eles gritavam: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason ofereceu abrigo a eles, né? Então eles estavam condenando Jason. Mas olha a acusação que se faz a Paulo e seus discípulos. A acusação não é uma nova religião, uma nova doutrina, um novo dogma. Não é a tentativa de construir um prédio com uma certa arquitetura que põe uma cruz lá em cima e chamam de igreja cristã. Não é uma nova religião. A acusação é: eles causam alvoroço por todo o mundo. É um grupo de pessoas que quando chega numa cidade eles causam alvoroço. É isso que nós somos. É isso que os discípulos fazem. Nós somos um grupo de pessoas que quando chega numa cidade causa alvoroço. E que alvoroço é esse? O que eles estão falando? A gente olha no capítulo anterior, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Olha o que estava acontecendo. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você não acha curioso que um grupo de pessoas tenha sido severamente açoitado, colocado na prisão, debaixo de ordens de serem vigiados com cuidado, como se fossem prisioneiros perigosos, que foram amarrados com os pés no tronco? Por quê? Você não acha curioso? Por quê? Por que Paulo foi açoitado? Por que foram amarrados no tronco? Por que eles eram considerados prisioneiros perigosos? Que perigo eles apresentavam? Você consegue imaginar os discípulos chegando numa cidade e apresentando algum tipo de perigo? Que perigo era esse? O que eles faziam de tão perigoso? Eles abalavam as bases nas quais estava firmada aquela sociedade. Parece um negócio espiritual, porque eles expulsam um demônio de uma mulher, um espírito daquela mulher. Eles expulsam o espírito daquela mulher.
Mas é espiritual, mas ao mesmo tempo não é só transcendente, mágico e espiritual. É também carnal e humano. É econômico, é político. Então o que os discípulos estavam fazendo? Eles chegavam numa cidade, eles expulsavam um demônio de ordem espiritual religiosa, né? Como a gente gosta de pensar que o demônio é religioso, mas não é. Eles expulsavam aquele demônio e eles afetavam a economia. Os senhores daquela mulher, os donos daquela escrava, percebendo que a sua possibilidade de lucro tinha se acabado, condenaram Paulo e seus discípulos. E a condenação foi: estes homens estão trazendo a nós um costume que não é nosso. Então, o que os discípulos faziam? Qual é a nossa mensagem aqui hoje? Nós estamos falando sobre Jesus. O que esse Espírito de Cristo que continuou atuando quando o Jesus de Nazaré foi levado aos céus. Que Jesus é esse? Jesus é um Espírito, Cristo é um Espírito que quando está nos seus discípulos e chega numa cidade em movimento, no caminho, ele chega caminhando numa cidade e ele instala naquela cidade uma nova cultura que afeta a relação da escrava com seus senhores, afeta a relação econômica sobre para onde vai o lucro, quem tem o dinheiro e quem não tem o dinheiro, afeta o comércio da cidade, afeta quem tem fome e quem retém comida, afeta todas as relações. Por isso eles eram presos, por isso eles eram açoitados, não era por instituir uma nova religião, não era por querer construir um prédio chamado igreja, não era isso. Era por trazer em si, na sua pregação e na sua vida, um novo estilo de vida, um novo modelo de vivência. E eles nunca pregaram contra a escravidão. Não era essa a mensagem, não era para acabar com a escravidão. Eles diziam que o escravo deve tratar o seu senhor com toda a dignidade, com todo o respeito, como se o seu senhor fosse seu irmão. Só que o senhor tinha que fazer o mesmo, tratar os seus escravos com toda a dignidade, com todo o respeito, como se fossem seus irmãos. Naquela sociedade, a mulher era a propriedade do marido. Ela era como um bem, uma posse do marido. E eles diziam, os maridos devem se submeter às suas esposas como Cristo se submete à igreja, dando a sua vida por elas. Os maridos devem dar a sua vida pelas suas esposas. As esposas devem fazer o mesmo pelos seus maridos. Se submeter e dar a sua vida pelos seus maridos. Só que percebe que essa pregação, essa mensagem dos discípulos, ela subvertia tudo. Ela mudava as ordens econômicas, mudava as ordens conjugais, mudava a família, porque agora os filhos devem se submeter aos pais, mas os pais não devem provocar seus filhos, não devem irritar seus filhos, não devem tratar seus filhos como se fossem suas posses. Eles devem servir a seus filhos como Cristo nos serve. Percebe que é uma mensagem que transforma todo mundo em servo? Todo mundo é servo um do outro. E quem não gosta dessa mensagem? Quem não quer ser servo? Quem quer ser senhor? Quem quer dominar, quem quer controlar. Da mesma forma que Jesus incomodou os religiosos que queriam exercer poder e controle, da mesma forma que Jesus incomodou os romanos que queriam reinar e imperar sobre o povo, os discípulos incomodavam aqueles que desejam causar a opressão, que desejam causar o domínio, usar o poder sobre outras pessoas. Os discípulos incomodavam. Então o que nós fazemos? Nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós fazemos parte de um grupo de pessoas que caminha sobre a Terra, que vive em dinâmica sobre a Terra, sobre as cidades nas quais nós vivemos, pregando uma mensagem de serviço. Nós servimos e convidamos outras pessoas a servirem umas às outras, a se colocarem por baixo, a se colocarem como humildes. E assim, nesse reino subversivo, nós transformamos o mundo todo. É isso que a comunidade de discípulos de Jesus foi chamada a fazer. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei. O que Jesus ordenou? Não disputem por poder, mas sirvam uns aos outros. Então, para nós, para a nossa prática, o que nós fazemos? Olha Romanos 14, 7. Olha que interessante. Romanos 14, 7. Perdão. 14:17. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que nós fazemos? Nós vivemos num reino de justiça, de paz e de alegria. Você acha que a justiça está sendo feita na sua cidade?
Você acha que todas as pessoas da sua cidade estão em paz? Você acha que todo mundo está sentindo alegria? Você vive uma vida de justiça, de paz e de alegria? Então o que nós fazemos? Nós lutamos e promovemos justiça, paz e alegria, porque nós somos aqueles que anunciam: é chegado o reino de Deus aqui e agora. Então você, marido que está me ouvindo, você na sua casa você tem uma responsabilidade de estabelecer o que é justo, de estabelecer a paz e manter a paz e a harmonia na sua casa e de estabelecer a alegria. Justiça, paz e alegria, porque é assim que você promove o reino de Deus na sua casa. Sua esposa está em paz, seus filhos estão alegres, você tem lutado pela justiça, aquilo que é justo, aquilo que é devido. Esposas, o que é que vocês têm que fazer? A mesma coisa. Vocês vão estabelecer a justiça, a paz e a alegria dentro do lar de vocês. Seu marido está alegre, seus filhos estão em paz, o jeito de criar os filhos é justo. Vocês, enquanto pais, maridos e esposas, pais, quando vocês vão olhar para a criação dos seus filhos, vocês têm estabelecido a justiça, a paz e a alegria? Filhos, quando vocês pensam na forma que vocês tratam seus pais, é justo? É pacífico? É alegre? É harmônico? Vocês, filhos, têm lutado pela harmonia do lar de vocês? Isso eu estou falando da família. Agora, vocês famílias que estão me ouvindo, pais e filhos reunidos em conjunto, vocês têm lutado pela justiça, pela paz e pela alegria no bairro onde vocês moram, no condomínio onde vocês moram? Os funcionários terceirizados da segurança do condomínio, da limpeza do condomínio onde vocês moram, o guardinha da rua que passa apitando à noite, aqueles que limpam a sua rua, os garis do seu bairro, vivem em justiça, em paz e em alegria? Você é um promotor da justiça, da paz e da alegria para a sua vizinhança? Nós, enquanto igreja, somos promotores de justiça, paz e alegria para a nossa cidade? É isso que nós fazemos. É por isso que para nós, para a nossa visão, nós estabelecemos ser um sinal do amor de Deus. Essa não é a visão da Igreja Batista Central de Itu como instituição religiosa. Essa é a visão para nós enquanto corpo, como coletivo, movimento. Nós somos um movimento de pessoas que por onde passamos, em todas as cidades onde nós estamos espalhados, falei isso semana passada, a Igreja Batista Central de Itu atua em todas as cidades aqui na região, atua quando nós trabalhamos, quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cuidamos da nossa cidade, da empresa onde nós trabalhamos, quando nós tratamos nossos funcionários, nossos patrões. Tudo isso é o alcance da nossa igreja. E quando a nossa igreja atua na cidade, nós estamos estabelecendo a justiça, a paz e a alegria, porque é isso que nós fazemos. Nós anunciamos a chegada do reino, lutando por justiça, paz e alegria. Como os discípulos fizeram, como Paulo fez por aquela mulher, e houve perseguição. Sempre que você lutar por justiça, paz e alegria, haverá perseguição, porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse isso: vocês serão perseguidos por minha causa, vocês serão levados aos tribunais por minha causa, porque onde há justiça, paz e alegria se estabelecendo, existem principados e potestades que jazem no maligno para que não haja justiça, paz e alegria. É por isso que no começo do ano passado, em Brumadinho, nós conhecemos uma ONG que levantou mais de 2.000 voluntários para fazer o que fez. E o líder dessa ONG, o presidente e fundador dessa ONG, que levantou mais de 2.000 voluntários para cuidar daquelas pessoas depois daquela tragédia, recebeu uma ligação misteriosa dizendo: olha, eu sei que você é o líder dessa ONG, eu sei que você está mandando muitos voluntários para a cidade de Brumadinho para ajudar, mas é o seguinte, a gente queria que você parasse de fazer isso, porque a gente sabe onde moram os seus filhos, onde a sua esposa, o horário que a sua esposa sai de casa, então a gente conhece toda a sua rotina, você é pai do fulano, do ciclano, então a gente queria que você parasse de fazer isso. Quem fez essa ligação? A gente não sabe. Até hoje ninguém sabe, mas essa história é uma história verídica, você pode procurar, e é claro que essa história não vai estar publicada na internet, eu ouvi do próprio fundador dessa ONG. E percebe? Quando nós atuamos para estabelecer a justiça, a paz e a alegria, existem principados e potestades que vão dizer: não faça isso, não faça isso. Assim como acontece na nossa cidade, quando nós nos propomos a levar comida para quem tem fome, levar habitação para quem não tem teto, existem principados e potestades que desejam que isso não aconteça. Quando você no seu trabalho começar a lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é pacífico, perceba que você vai receber perseguição. E se você estiver recebendo perseguição por causa disso, dê glórias a Deus, porque o apóstolo Pedro disse: fiquem felizes se vocês sofrerem por causa de Cristo, porque isso significa que vocês estão no caminho certo.
Então, qual é o nosso desejo? Que o reino de Deus seja estabelecido, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra do mesmo jeito que ela é feita nos céus. E quando nós atuamos para estabelecer a justiça, a paz e a alegria, nós somos perseguidos. Então, se estivermos sendo perseguidos por causa disso, glórias sejam dadas a Jesus, porque nós estamos acertando, nós estamos no caminho certo. Que cristianismo é esse que não sofre perseguição? Que cristianismo é esse que quer assumir o poder e estabelecer a sua vontade por força de lei? Que cristianismo é esse que quando chega numa cidade é aplaudido? Olha como os cristãos são pessoas de bem. Olha como os cristãos são cidadãos honestos. Como são cidadãos de bem, cidadãos honestos? Que cristianismo é esse que não sofre perseguição? É o cristianismo de Constantino, é o cristianismo da religião cristã. Não é o caminho do reino de Deus, o caminho que Jesus instituiu, o caminho dos discípulos que causavam alvoroço e tumulto por onde passavam. O que nós vamos fazer então? Ensinar aos nossos filhos que perdoar é melhor que se vingar. O que nós vamos fazer então? Perdoar as nossas esposas, servir as nossas esposas, servir nossos maridos, servir nossos patrões, servir nossos funcionários, estabelecer a justiça, a paz e a alegria aos nossos pais, estabelecer a justiça, a paz e a alegria nas nossas vizinhanças. Em tudo quanto nós fizermos, tudo, façamos como se fizéssemos para o Senhor e não para os homens, porque é ao Senhor que nós servimos quando nós servimos o nosso semelhante. Justiça, paz e alegria. Esse é o Espírito de Cristo atuando ainda nos dias de hoje. Essa é a conclusão da nossa série sobre Jesus. Jesus é aquele que se esvaziou do poder, que estabeleceu uma sabedoria prática, que não tem tanto a ver com cumprir regras sociais, que estabeleceu um modelo de vida para a polis, para a cidade, e agora delegou a nós um caminho, que é a Rhodos, o caminho do estabelecimento do reino de Deus, aqui e agora. É isso que nós fazemos. Essa é a nossa religião, a defesa dos órfãos, das viúvas, a luta pelos fracos e oprimidos, o estabelecimento da paz, da justiça e da alegria por todos os lugares onde nós passamos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque esse reino só veio a nós por tua graça. Nós não merecíamos fazer parte desse reino, mas o Senhor, além de nos deixar participar, nos convoca a sermos promotores desse reino, a trabalhar nesse reino. Então o Senhor nos acolhe como filhos e nos convoca ao serviço. Nós te louvamos porque isso é graça sobre nós. Nós não temos em nós qualquer habilidade, qualquer competência ou qualquer mérito para sermos cooperadores do teu reino. Então nós te louvamos porque o Espírito de Cristo está sobre nós, mediante a tua graça. E é só pela tua graça e misericórdia, porque nós somos pecadores, falhos, e tendemos a falhar, tendemos a construir tendas, a querer transformar em algo estático aquilo que o Senhor quis que fosse dinâmico. Então nos ajuda a manter a dinâmica do reino, nos ajuda a entender como a nossa vida deve estar em acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou e como nós podemos continuar em movimento, passando essa cultura do reino para novos discípulos, para novas pessoas, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nos ensina a passar adiante esse reino de Deus, para que esse reino continue em movimento e em expansão por todas as cidades onde nós estamos inseridos. Nos envia como sementes desse reino, para que possamos morrer enquanto sementes e frutificar enquanto árvores frutíferas do reino, e que a nossa morte, a nossa entrega, a nossa renúncia possa frutificar na vida do próximo, no benefício e no bem-estar dos próximos da nossa vida, e que eles sejam os nossos frutos, que a justiça, a paz e a alegria acompanhem os nossos passos por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os nossos avisos você já sabe, a sua contribuição financeira é muito importante para que a nossa instituição continue dando conta das suas responsabilidades financeiras. Lembrando que eu estou falando aqui que Jesus não fundou uma instituição chamada cristianismo, fundou um organismo. Então nós, enquanto instituição, temos o firme compromisso de só sermos uma instituição se estivermos a serviço do organismo, a serviço do caminho, a serviço dessa dinâmica de Jesus. A nossa instituição Igreja Batista Central não é um fim em si mesma. Então a sua contribuição não é para que a igreja fique mais rica, é para que a igreja continue sendo uma estação nesse caminho. Imagina que o reino de Deus é uma estrada que nós vamos caminhando. O que é a nossa igreja então? Nossa igreja é um posto na beira da estrada. É um lugar que nós precisamos para nos abastecer, para nos refugiar, quando, se caso a gente esteja cansado na jornada.
é um quartel-general no meio da guerra, é um lugar onde a gente vai para encontrar proteção, para ajustar a nossa consciência, para praticar a comunhão, mas a instituição serve para sustentar a nossa comunhão, a nossa amizade, essa relação aqui. Então é graças à instituição que a gente tem esse canal no YouTube, esse vídeo e o nosso prédio também. Então as nossas contas continuam. Ah, mas a gente não está usando o prédio. Sim, a gente não está usando o prédio, mas a gente tem um compromisso contratual com as contas. Então dessa forma as contas continuam ativas da nossa instituição e a sua fidelidade na contribuição permanece. Eu louvo a Deus porque vocês têm sido muito fiéis e a nossa igreja tem conseguido arcar com todas as responsabilidades sem preocupação. Eu te peço que continue sendo fiel nisso, para que a instituição continue servindo como uma plataforma que ajuda a gente a caminhar na cidade, a caminhar na nossa profissão, no nosso casamento, na nossa família, que é aqui onde está o reino de Deus, não é na igreja. A instituição só serve, já deu para entender, né? E enquanto instituição, a gente também se organiza para servir a cidade. E aí você fala com o Anderson para saber como você pode doar alguma coisa, tanto alimentos, ou roupas, ou móveis usados, ou se você quiser ser voluntário em alguma ação social, alguma causa, então nós também precisamos de mão de obra voluntária. O Anderson é a pessoa da nossa comunidade que faz a ponte com uma ONG, e essa ONG está organizando tudo isso. Então nós servimos a cidade através dessa ONG. Nós expandimos o reino de Deus através da instituição Igreja Batista Central de Itu e servimos de maneira concreta, material e histórica através dessa ONG, a parceria com o Anderson. Então, essas duas instituições demandam da nossa ajuda. A instituição precisa a nossa igreja precisa da sua contribuição financeira e a instituição da ONG ou da cidade precisa da nossa contribuição de voluntariado e doações. Por isso eu te incentivo a manter a sua fidelidade, manter o seu engajamento para que essas instituições permaneçam como servas desse caminho que Jesus nos instituiu. E por fim nós vamos para uma live agora, lá no Instagram da igreja, @centralbatistaitu. E naquela live a gente vai falar um pouco mais sobre esse caminho que Jesus deixou para nós, o que é carregar, ser portador desse Espírito de Cristo e continuar caminhando na vida. Se você tem uma dúvida, um comentário, algo a acrescentar ou algo que você queira falar, já chega na live, já vai digitando e já vai mandando. A nossa live é um bate-papo, não é uma segunda pregação. Então, sem a sua contribuição, a live não tem muito sentido. Central Batista Itu, te encontro nessa live. Se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.